Olá, querido colega. Nesse vídeo eu quero falar para você a respeito de 4 passos que qualquer dentista, seguindo esses passos, vai conseguir fazer boas facetas, sejam elas diretas, com resinas compostas, ou indiretas. Bom, se você está interessado em aprender um pouco mais sobre esse tema, sobre as facetas, fica comigo nesse vídeo. Eu vou te mostrar exatamente quais são esses passos e como você também poderá conseguir atingir resultados altamente satisfatórios. O primeiro passo para você conseguir fazer boas facetas, na verdade é um passo mental. É um passo até simples, aparentemente simples, mas que se você não fizer, eu tenho certeza que você não vai atingir o resultado. A primeira coisa que você tem que fazer é ter clareza, é ter consciência de que facetas são importantes para o seu desenvolvimento profissional, para você atingir os seus desejos, os seus sonhos na sua jornada e na sua vida, tá? Então, como que as facetas elas estariam incluídas no seu projeto de carreira, né? Você tem que pensar o seguinte: será que se você conseguir fazer boas facetas no seu consultório ou na sua clínica, isso vai alavancar os seus resultados? Será que com isso você vai ter um melhor retorno financeiro? Será que com isso talvez, ou com esse melhor retorno financeiro, você consiga também ter mais tempo para você fazer as atividades que você gosta? Eventualmente, seja ficar mais tempo em casa, mais tempo com a família, ou ter mais tempo para se divertir. Será que o fato de fazer facetas consegue proporcionar essa alteração no seu estilo de vida? Ou será ainda que o fato de você conseguir fazer boas facetas para seus pacientes vai fazer com que você seja mais respeitado no seu consultório, na sua clínica e até mesmo na sua cidade? Bom, se é esse o resultado que você procura, é importante que você tenha clareza disso, que você tenha o fato de aprender facetas, que isso seja uma prioridade para você. O primeiro passo é você ter essa clareza e definir isso como prioridade. Não, a primeira coisa que eu tenho que aprender é a parte de fazer as facetas propriamente dita. Então você tem que ter esse conhecimento dentro da sua cabeça. Não adianta nada você aprender marketing, não adianta nada você ter um consultório legal, você ter uma atração de pacientes muito grande, você fazer outros procedimentos, mas se na hora de fazer a faceta você não souber fazer esse procedimento, você bota tudo a perder. Tá? Então, existe essa clareza dentro de você? Você tem a consciência que isso, neste momento, para você é uma prioridade? Bom, se você conseguir estabelecer que o aprendizado em facetas é uma prioridade para você, esse é o primeiro passo. Tá? O primeiro passo para você conseguir ter o quê? Um ótimo desempenho, uma ótima dedicação. Você, quando estabelece isso como prioridade, automaticamente você vai estudar mais, você vai se dedicar mais, você vai aprender mais. Você não vai ficar com preguiça durante um curso, por exemplo. Você vai tentar aproveitar ao máximo aquele curso para ter o melhor do aprendizado. Em cada um dos seus casos clínicos, quando você tentar fazer uma faceta, por exemplo, uma faceta direta de resina composta, você sempre vai querer melhorar, sempre vai querer atingir um nível melhor, né? Uma faceta após a outra. Pode ser que as suas primeiras facetas não sejam boas, mas que você consiga fazer. E aos pouquinhos você vai melhorando. Então, esse é o primeiro passo. Você tem que ter consciência que fazer boas facetas vai alavancar a sua vida, a sua carreira, a sua profissão. O segundo passo que você precisa é acreditar que você consegue. Você precisa acreditar em você. E eu falo isso com muita convicção, porque eu vejo no mercado dentistas fazendo facetas como essa daqui. Você pode ver vários erros de planejamento e de técnica, né? Então, facetas como essa, por exemplo, feitas numa pessoa muito importante aqui na sociedade, ela tem como característica uma péssima adaptação marginal, os pontos de contato todos unidos, o paciente não consegue passar fio dental, a anatomia muito ruim e o polimento bastante inadequado. Então não preciso dizer o quanto que esse tipo de faceta compromete a saúde bucal desse paciente, que é um paciente que com certeza pagou muito caro para esse tratamento. Então eu consigo ver que existem pessoas, existem dentistas fazendo resultados muito ruins, ao passo que eu já vi também alunos meus
conseguindo fazer facetas excelentes no nível altamente satisfatório. Bastava o quê? Que ele tivesse essa dedicação e depois que ele seguisse os 2 próximos passos que eu vou falar na sequência, que basicamente é conhecimento teórico e treinamento técnico. Tudo bem? Vou te mostrar um caso clínico, por exemplo, esse caso de fechamento de diastemas que um aluno da graduação, na época que ele estava na graduação, ele fez. Então, o fechamento de diastemas múltiplos, tecnicamente, é um tipo de faceta que é difícil de ser executado. No entanto, apesar da dificuldade, ele demorou um pouquinho para fazer, porque eram suas primeiras facetas. No entanto, com o nosso auxílio, com a nossa orientação e com todo o conhecimento técnico que ele teve durante os nossos cursos, ele conseguiu esse resultado. Tá? Então, eu acredito que é um resultado bem mais satisfatório do que a gente encontra por aí. E não é um resultado que é impossível, é um resultado que, se você tiver aquele comprometimento que eu falei, se você acreditar e se você tiver o conhecimento técnico e científico, eu tenho certeza que você também consegue resultados como esse, tá certo? Olha esse vídeo do Igor. O Igor é um aluno meu, um aluno de especialização em prótese. Eu dou um curso de facetas dentro da especialização em prótese na USP, e o Igor vai contar um pouquinho mais da experiência que ele teve ao realizar o nosso curso de facetas diretas e indiretas. Fala aí pessoal, beleza? Sou Igor Machado, sou especialista em dentística pela FOB aí, e a gente na turma de prótese agora teve a oportunidade de ter as aulas aí de faceta com o professor Rafael Menossomo. Eu acho que vale muito a pena, um curso muito prático, muito didático e que realmente ensina a gente a preparar, a moldar, a fazer o mockup. Então todos aqueles passos que a gente precisa aí para usar no dia a dia clínico do consultório, a gente consegue aprender muito bem. Eu acho que vale muito a pena, é um curso muito interessante, a teoria também toda evidenciada aí, né, na literatura. Então acho que isso é muito importante para a gente conseguir estar tendo bons resultados aí, e pode ter certeza que eu aí indico todo mundo para estar fazendo o curso dele, que vale muito a pena. Falou, um abraço. Bom, então agora falamos do primeiro passo, que é você definir isso como prioridade, definir que você realmente quer fazer faceta, e o segundo passo é você acreditar. Se você acredita que é possível, você está pronto para seguir para os próximos passos. E o próximo passo, na verdade, é um conhecimento teórico bastante pesado, bastante intenso. Você tem que, na minha opinião, como cirurgião dentista, você tem que saber muito bem as características ou as propriedades das resinas compostas, por exemplo, se é um material que você vai utilizar para fazer facetas. Caso sejam cerâmicas, é importante que você saiba detalhadamente quais são os tipos de cerâmicas odontológicas que você pode utilizar, né? Então, é muito comum que o dentista confunda IMEX, disilicato de lítio, leucita, tempo de condicionamento, zircônia. Então, isso tudo é muito bagunçado, e é importante que, se você vai fazer facetas, você tenha um conhecimento muito profundo dos materiais. É importante que você conheça os princípios de estética, a proporção, altura e largura dos dentes, proporção áurea. É importante que você saiba fazer um planejamento oclusal, você saiba quais são as guias de oclusão, de desoclusão do paciente, para que o seu trabalho, para que a sua restauração, as suas facetas, elas tenham uma longevidade clínica acentuada. Então, eu acho que o conhecimento teórico, ele é fundamental. E para você adquirir conhecimento teórico, existem 2 tipos de curso que eu vejo no mercado. Um dos cursos, né? Então, se você concorda comigo que para adquirir, a maneira mais fácil de você adquirir esse conhecimento teórico, ao invés de estudar somente em livros, sozinho ou em artigos, a maneira mais fácil é fazer um curso. E existem 2 tipos de curso. O curso mais comum, mais tradicional, ele é feito em vários módulos, né? Então são, por exemplo, 8 módulos, 12, 24 módulos, em que você aprende toda essa teoria e você assiste diversas aulas teóricas. É um curso que funciona, sempre funcionou por muitos anos, a carga horária é muito grande, né? O aluno, ele passa muito tempo assistindo às aulas teóricas. Às vezes, eu já ouvi aluno falando que às vezes a aula teórica é um pouco maçante, que os slides não são tão novos assim. Então, eu já vi esse tipo de reclamação em cursos com essa característica, mas, como característica geral, tem um forte conteúdo teórico, que eu acho que é fundamental. Qual que é o problema desse tipo de curso que tem vários módulos? Além do custo, né, além do custo do próprio curso, né, que você vai pagar os vários módulos, você também tem um custo intrínseco do seu consultório. O custo de manter o seu consultório fechado, de você não estar atendendo pacientes naquele momento. Então, ao invés de você
está atendendo o paciente, você está lá gastando energia, se cansando para assistir um módulo teórico, muitas vezes viajando para fora da sua cidade. E se você tiver que viajar, então pior ainda, você vai ter um custo de transporte, pode ser uma passagem aérea, pode ser um combustível, e você tem o custo da hospedagem, né? Você vai ter que, por exemplo, no caso de uma especialização, você vai ter que viajar durante 24 meses, uma vez por mês, para fazer um curso e ter esse aprofundamento teórico. Por outro lado, nós temos um outro tipo de curso que está bastante em evidência, que é o curso de imersão. O curso de imersão, ele concentra uma grande quantidade de conteúdo teórico em um único dia, ou em um único final de semana, ou 2 a 3 dias. E é um curso que realmente proporciona um conforto para o aluno. O aluno ele não tem que viajar várias vezes, ele não tem que fechar o seu consultório várias vezes. Então, o seu prejuízo total ele é muito menor, o seu investimento total ele é muito menor. Só que em contrapartida, eu sei porque eu dou aula, é impossível ministrar um conteúdo completo para o aluno em tão pouco tempo. A gente sabe que numa aula teórica tradicional, vamos colocar ali, uma aula teórica de 4 horas, basicamente 1 hora é perdida somente de atraso para o início e no final da aula para tirar dúvidas. Então, 1 hora das 4 horas ela é perdida só nisso. Então, entre o início, o final e um pequeno intervalo para um cafezinho, um coffee break, você já perdeu uma dessas horas. Das 3 horas remanescentes, o começo da aula é somente introdução, é somente para você dar as boas-vindas para os alunos se acomodarem. Geralmente todo mundo senta na carteira, dá uma mexidinha no WhatsApp, mexidinha no celular final, e depois a pessoa se concentra. Depois, então, perdido esse período de concentração inicial, aí que vai começar o conteúdo propriamente dito, e os estudos mostram que uma pessoa normal, na média, ela consegue absorver ali por volta de 20 a 30 minutos de conteúdo. E depois ela começa a se cansar, ela começa a se dispersar. Aí é a hora de fazer o intervalo e depois ela volta e consegue aproveitar mais 30 minutos. Tá? Então, numa aula de 4 horas, você consegue aproveitar mais ou menos 1 hora de conteúdo objetivo, de conteúdo objetivo para você aprender, de aprendizado. Numa imersão, que seja lá de 10 horas, você consegue absorver realmente aí por volta de 2 horas e meia, com muito esforço, com muita dedicação. Então, eu realmente não acho que em 2 horas e meia de conteúdo objetivo, você consegue aprender tudo que é importante para você sobre facetas, né? Ainda mais se você for falar sobre facetas diretas e indiretas, que no meu curso eu recomendo que você aprenda os dois, para você conseguir oferecer os dois tipos de tratamentos para o seu paciente. Então, para tentar resolver esse problema, não fazer nenhum curso muito longo de vários módulos, mas também não um curso muito curto, em que você não tem a oportunidade de ter esse aprendizado, eu resolvi fazer um curso híbrido, uma imersão híbrida, em que toda a parte teórica ela vai ser feita gravada, assim como você está me assistindo agora. Todas as aulas teóricas elas vão ser gravadas e aí você poderá assistir sem ter que viajar, sem ter que sair da sua cidade. Você entre um paciente ou outro, ou no momento que você chega em casa, ou melhor ainda, se você consegue acordar cedo, você acorda um pouco mais cedo e assiste às aulas e você faz os seus estudos no momento mais apropriado para você. Outra vantagem de um curso gravado é que você consegue assistir as aulas pausando. Então, às vezes alguém chamou você tem que resolver algum problema, você consegue pausar a aula. Num curso presencial você não consegue pausar. E outra vantagem é que você pode repetir a aula, você pode assistir a aula quantas vezes você quiser, tá? Então são essas as vantagens de um curso online. Quanto às dúvidas, você vai poder tirar dúvida. Aqui no nosso curso você vai ter a oportunidade de fazer parte de um grupinho simples de WhatsApp, em que você vai poder enviar as dúvidas para mim e a gente vai tirando essas dúvidas. Toda semana eu vou reservar 1 hora para a gente só tirar as dúvidas para você. Então eu acredito que você realmente vai ter um conteúdo bastante completo sem ter que sair da sua casa. Para oferecer, para você receber esse conteúdo, nós criamos uma plataforma. Eu vou entrar aqui no computador para te mostrar a plataforma. A nossa plataforma é a plataforma de imersão híbrida em facetas. Então, aqui você tem a nossa tela de login. Se você fazer parte dessa imersão híbrida, você vai receber um e-mail com um login e com uma senha. É só você digitar o seu e-mail e a sua senha. Clica aqui em entrar. Você vai então
entrar na nossa plataforma, na nossa área de membros. Aqui nessa área de membros, a gente tem todas as nossas aulas, tá? Então tem uma aula de bem-vindo, uma aula, na verdade, nesse módulo de introdução, a gente tem a introdução às facetas, temos a aula de planejamento estético e depois a aula de planejamento funcional, depois uma aula de como fazer o seu mockup, né, como que você mostra o planejamento para o seu paciente, né, como que ele pode fazer o test drive na boca dele. E aqui nessa aula tem uma aula muito interessante que eu falo sobre vendas, como que você faz para ter uma eficiência um pouco melhor no momento de vender. O momento de vender o tratamento não é o momento em que o paciente chega para conversar com você, e sim o momento em que você faz o mockup. Esse é o momento de você oferecer os valores para o seu paciente. Tá? Então você, por exemplo, clicaria aqui em aula, iniciar aula, e aí o vídeo ele vai aparecer para você. Aqui o vídeo apareceu para você para explicar então como que você vai fazer, por exemplo, nessa aula, o mockup e as vendas. Deixa eu clicar aqui em voltar. Nós temos depois a aula de clareamento, a aula de como preparar os dentes para receber as facetas. Então podem ser facetas convencionais, facetas minimamente invasivas ou facetas lentes de contato. No caso de lente de contato, é uma faceta que não precisa de desgaste nenhum da estrutura dentária. Você vai aprender a identificar quando o dente tem as características necessárias para que não seja preciso fazer um desgaste da estrutura dentária, para que você possa fazer uma lente de contato. Então é nessa aula que eu explico isso. Depois, vou ensinar para você como escolher entre uma faceta direta ou indireta, baseado nos critérios tanto para o paciente quanto para a execução do caso clínico. Depois, se você optar por uma faceta direta, a gente vai entrar nas propriedades das resinas compostas. Então eu consigo entrar de uma maneira bem aprofundada, tanto na composição, do que é feita uma resina composta, como em características físicas e mecânicas, por exemplo, a resistência ao desgaste, a contração de polimerização, uma aula específica sobre adesão à estrutura dentária para que as suas facetas não se soltem. Depois, também super importante que você saiba as propriedades ópticas da resina composta. É fundamental que você saiba qual tipo de incremento de resina composta você deve utilizar em cada região da faceta para atingir os resultados mais satisfatórios. Depois disso, nós temos a técnica propriamente dita de como executar uma faceta direta de resina composta. Então aqui eu mostro nessa aula como que você faz os incrementos, como que você posiciona a linha da beleza, como que você executa a técnica propriamente dita. Lembrando que a gente está somente no módulo teórico. A gente ainda vai ter a nossa parte prática presencial, que eu vou falar na sequência. Mas vamos lá, vamos voltar aqui para eu acabar de falar tudo que tem esse curso de imersão híbrida em facetas. Depois disso, a gente vai entrar nas facetas indiretas. O preparo, tanto para indiretas como para diretas, ele é muito parecido. Lá na aula de preparos lá em cima, eu já vou ter falado sobre os preparos. Aqui, eu vou falar para vocês um pouquinho como que nós fazemos a nossa técnica de moldagem, quais são os materiais utilizados e qual que é a técnica de moldagem que eu preconizo para ter uma excelente cópia do nosso preparo. Para você conseguir uma faceta realmente muito bem adaptada e você tenha mais facilidade durante o momento da cimentação. Depois que você faz a moldagem, é importante que você conheça os diferentes tipos de sistemas cerâmicos. Tá? Tudo que está disponível no mercado hoje para você conversar com o seu protético e selecionar a cerâmica mais indicada para resolucionar o seu caso clínico. E depois disso, é super importante que você aprenda a fazer a cimentação adesiva das suas facetas. Lembra, a gente está falando de facetas indiretas, então é importante que você saiba qual cimento resinoso utilizar, qual que é o tempo de condicionamento, qual ácido utilizar, qual tipo de silano utilizar e como que é a técnica de cimentação. Então tudo isso a gente vai falar na parte da teoria. A gente tem ainda alguns casos clínicos que eu vou mostrar para você quais são, para você ter um pouco mais de experiência clínica, eu vou te mostrar os casos clínicos que eu já fiz, que meus alunos fizeram. E depois disso, então, a gente ainda vai marcar um dia para você vir até aqui em Santa Fé do Sul e a gente fazer a prática. A parte prática a gente vai fazer aqui em Santa Fé do Sul, no dia 6 de julho, no Hotel Solar de Pedra. O Hotel Solar de Pedra,
ele tem várias características muito legais. Dentre elas, a principal é um salão de eventos que tem o tamanho exato para desenvolver esse curso. A gente já desenvolve um outro curso, é um curso de escultura em resinas compostas que acontece todas as terças-feiras. Ela é voltada geralmente para alunos de graduação que estão querendo aprimorar suas habilidades técnicas e motoras com resinas compostas, e a gente já faz esse curso todas as terças-feiras. E para você que eventualmente não é daqui da cidade, a gente está fazendo essa imersão. Você vai ter todo o conteúdo online, todas as aulas online dentro da plataforma, e depois disso você vem no dia 6 de julho e a gente vai fazer uma imersão prática. Nessa imersão prática, que acontece desde as 10 horas da manhã até as 10 horas da noite, a gente vai cobrir tudo sobre facetas diretas e indiretas. Nós vamos começar primeiro fazendo a moldagem do nosso manequim como se fosse o nosso modelo encerado. A gente vai simular a moldagem do modelo encerado. Para quê? Nós precisaremos de 3 guias de silicone. Primeiro, uma guia para fazer o mocap, outra guia para ser uma guia de desgaste, para você conseguir padronizar a espessura de desgaste, seja para sua faceta direta ou indireta, e depois uma guia, uma muralha palatina para auxiliar a restauração direta ou a faceta direta com resina composta. Então, uma das técnicas que eu vou te ensinar é utilizando a muralha palatina confeccionada com a silicona. Depois disso, depois de confeccionar todas essas guias, a gente vai treinar o preparo para facetas. A gente vai fazer um preparo convencional, um preparo quando o paciente apresenta uma grande alteração de cor, você vai precisar fazer um preparo convencional. A gente vai fazer esse primeiro preparo que apresenta o maior desgaste da estrutura dentária. Eu vou estar do seu lado. A hora que você fizer, por exemplo, o sulco de orientação, a canaleta cervical, eu vou estar lá te dizendo se essa canaleta está adequada ou não. Pela minha experiência, eu já fiz cursos totalmente online e eu percebi que às vezes o aluno ele precisa dessa ajuda, desse auxílio nas pequenas etapas do preparo. Então, por isso da imersão híbrida. Aqui você vai estar presente junto comigo e eu vou te ensinar se a sua canaleta está adequada, se o seu sulco de orientação, se a união dos sulcos, todas as etapas de preparo, a gente vai estar do seu lado te acompanhando para você fazer um excelente preparo de faceta convencional. Depois disso, a gente vai partir para o preparo de faceta minimamente invasiva, um mínimo desgaste da estrutura dentária. E depois a gente vai substituir o incisivo lateral, colocar um lateral conoide para você aprender a enxergar o que é necessário para uma lente de contato. Feito isso, a gente vai partir para a técnica de mocap. Você vai fazer um mocap propriamente dito. Você vai utilizar a silicona que você já preparou, a gente vai fazer os recortes nessa silicona e a gente vai utilizar uma resina bisacrílica para você fazer o mocap. Nesse momento, a gente também vai fazer uma espécie de venda. Vou ensinar para você na prática, ali ao vivo, como que a gente faz para vender de uma maneira mais sutil uma faceta direta ou indireta para o seu paciente. Depois disso, a gente remove o mocap. O mocap é muito fácil de ser removido, a resina bisacrílica é fácil de ser removida. E a gente vai partir para a técnica de restauração direta, para a faceta direta, sobre os preparos que você já fez. Então a gente vai fazer uma faceta direta convencional, escondendo o substrato escurecido, simulando um substrato escurecido que a gente vai esconder. Depois a gente vai fazer uma faceta direta num preparo minimamente invasivo e depois uma faceta direta sobre um incisivo lateral conoide. Serão 3 facetas diretas de resina composta. Depois disso, a gente vai substituir esses dentes, a gente vai remover os dentes do manequim e você vai fazer também a colocação de dentes já preparados, né? Dentes prontos, com preparos, e sobre esses dentes preparados você vai treinar a técnica de moldagem, que a gente vai ensinar para vocês, com silicona de adição. Importante lembrar que todos os materiais de consumo serão fornecidos pelo curso. Existe uma pequena lista de material que você precisará trazer, mas são instrumentos que todo dentista já tem. Depois disso, então a gente vai fazer a nossa moldagem com nossos materiais, depois a gente vai fazer a cimentação, tanto a técnica try-in, que serve para você selecionar a cor da sua faceta, quanto a técnica de cimentação definitiva, com ácido fluorídrico, com silano e com sistema adesivo. Tudo que você precisa fazer tecnicamente para saber se está bom a sua cimentação. A gente faz a cimentação, a gente vai remover os excessos junto com você, e aí você vai ter feito toda a parte técnica das facetas, desde o mocap, desde o preparo até a cimentação e até as etapas de acabamento e polimento das facetas diretas. Tá? Então, eu acredito que é um curso bastante completo, que você vai realmente ter
ter as duas partes, ter um conteúdo científico, teórico bastante consistente. Eu não falei, mas são mais de 7 horas de conteúdo objetivo. Pensa, se numa imersão de 10 horas o dia inteiro você consegue absorver 2 horas e meia, imagina 7 horas de conteúdo objetivo. Tá? Eu poderia falar que num curso tradicional, num curso modular, isso é equivalente a 8 módulos de curso. Tá? Então você vai ter um conteúdo bastante completo para você assistir. Em termos de carga horária, isso é mais do que aquele seriado, o La Casa de Papel. Então, realmente é um conteúdo bastante completo. E na parte prática, eu também acredito que é um conteúdo que é extremamente completo para você treinar todos os tipos de facetas, né? Tanto as diretas como as indiretas, e também as facetas minimamente invasivas, convencionais e lentes de contato. Bom, e como fazer parte, então, da primeira turma de imersão híbrida? A gente vai abrir uma seleção, né? Você vai se candidatar para uma vaga. E deixa eu te explicar rapidinho por que vai ter que ser essa seleção. O primeiro motivo é que nos últimos cursos que eu lancei, as vagas elas acabaram todas em 72 horas. Né? Graças a Deus, os nossos cursos têm tido muita procura e a gente tem preenchido todas as vagas. Então, para esse curso, eu gostaria de selecionar quem vai ser o aluno que vai participar do nosso curso de imersão híbrida em facetas. O segundo motivo que eu vou fazer uma seleção é porque existem algumas características que são importantes para que o aluno tenha resultado. Eu estou muito preocupado, não só com o retorno financeiro que o curso vai me dar, não estou muito preocupado com isso, eu estou preocupado com o seu resultado. Eu quero que você realmente consiga sair daqui do curso fazendo facetas. E para que o curso tenha sucesso, né, e o curso ter sucesso é você conseguir fazer as facetas, é importante que você tenha algumas características e é por isso que eu vou selecionar. Essas características não tem nada a ver com o seu conhecimento prévio. Você não precisa ter tido boas notas em dentística, você não precisa saber dentística ou prótese previamente. Eu vou abrir um formulário, um questionário em que não vai ser cobrado conhecimento teórico. Por quê? Porque o conhecimento teórico ele vai ser dado para você. Você vai ter a oportunidade de estudar. Você vai ter a oportunidade de estudar de novo. Também não vou cobrar a habilidade técnica ou habilidade motora, porque aqui no curso você vai desenvolver exatamente essa habilidade motora. Então o que eu vou cobrar? Eu vou querer cobrar aqueles 2 primeiros passos. Eu vou cobrar, nessa seleção, eu vou verificar o seu nível de prioridade. O quanto que para você é importante, é fundamental aprender facetas neste momento. O quanto que você realmente acredita que esse curso vai te transformar, vai mudar a sua vida. Se hoje você não faz facetas, você está perdendo muito mercado. E se você aprender como vai ser a sua vida daqui 1 ano, daqui 5 anos ou daqui 10 anos, sempre fazendo os casos de faceta. Talvez essa transformação ela seja muito importante para você, ela seja uma prioridade. E quando a gente tem prioridade, quando aquilo é a coisa mais importante que a gente vai se dedicar naquele momento, de fato a nossa dedicação é maior e de fato você vai ter o ingrediente chave para ter sucesso, o primeiro passo para você conseguir fazer uma faceta. Então é esse tipo de aluno que eu quero ter na primeira imersão híbrida em faceta, um aluno dedicado, um aluno que considera o curso uma prioridade, certo? Como que eu vou selecionar? Como que eu vou saber se você tem prioridade? Aqui embaixo existe um formulário para inscrição. Nesse formulário, vou perguntar o seu nome completo, o seu telefone, para a gente entrar em contato com você por WhatsApp, e vai ter algumas perguntas que eu vou verificar o quanto que o curso de facetas é importante, é prioridade para você. Tá? Então, baseado nessas perguntas, vai ser a nossa seleção prévia. E depois disso, eu vou fazer uma ligação. Eu vou entrar em contato com você pelo WhatsApp, vou te mandar uma mensagem antes. No momento que você puder, a gente vai conversar. E aí, nessa conversa, então, eu vou fazer como se fosse uma entrevista aí, e eu vou descobrir se existe um nível de prioridade bastante grande em você. Se esse curso realmente for para você, se você realmente acreditar que o curso de imersão híbridas vai te fazer um profissional melhor, um profissional capaz de proporcionar resultados estéticos para o paciente, proporcionar mais alegria, mais felicidade e proporcionar realmente uma odontologia melhor. Então, se eu identificar que você tem essa possibilidade, você vai ser muito bem-vindo para esse curso. E esse curso, lógico, ele vai ter um investimento, né? Você vai ter que, então, fazer um pagamento para poder entrar nessa turma. Como eu falei,
esse curso ele é equivalente a 8 ou 10 módulos de um curso tradicional. Então, baseado nessa conta, eu fiz um cálculo e fiz um desconto. Então, na verdade, o nosso curso, ao invés de ter 8 parcelas de um valor de um curso normal, a gente vai ter apenas 6 parcelas. Então, para receber tudo isso, você vai pagar 6 parcelas de R$ 412 no cartão de crédito. Agora, caso você entenda um pouco mais de investimento, você consiga se organizar financeiramente, existe ainda a oportunidade de fazer o pagamento à vista. Nesse caso, seria um depósito identificado de R$ 1.970. Esses valores eu não garanto que serão os mesmos valores praticados nos próximos cursos. Tá? Eu não tenho certeza se nos próximos cursos a gente vai manter esse valor, visto que, na minha opinião, é um curso muito barato, né? Porque, pensa bem, se você fizer um único caso clínico de facetas múltiplas de resina composta, né, que apresenta o custo mais baixo, você já pagou o curso inteiro. Se você fizer um único caso de facetas indiretas, você pagou mais que o dobro do curso, você já tem em termos de retorno financeiro. Então, realmente, na minha opinião, é um curso que está muito barato. E se você achou caro, se você achou que é muito dinheiro para um curso, eu acredito que esse curso talvez não seja prioridade para você nesse momento. E se não for prioridade, está tudo bem. Se eu conheço, eu não sei se eu te conheço pessoalmente ou não, a nossa amizade vai ser a mesma, o nosso contato vai ser o mesmo, eu não tem problema não ser prioridade para você. Agora, se for uma prioridade, eu sei que dinheiro é prioridade. Eu sei que você consegue economizar, talvez ali num lanche, talvez adiar a compra de um carro, talvez gastar menos em uma festa, em alguma coisa, e você conseguirá então pagar as parcelas de um módulo que vai realmente transformar a sua vida. Então, eu realmente acho que nesse momento você tem uma decisão a fazer. Ou você esquece tudo isso que eu falei e continua tendo a sua vida, continua tendo os resultados e continua sonhando ou almejando algum dia ter os resultados que você sonhou, ou você toma uma decisão de entrar para essa turma e preencher esse formulário da melhor maneira possível e tentar então participar da primeira turma de imersão híbrida, que eu tenho certeza que se você tiver dedicação, se for uma prioridade sua, isso vai te levar para um próximo nível, isso vai fazer com que você tenha realmente excelentes resultados na sua parte profissional e financeira, tá? Então, sem mais delongas, se você tiver alguma dúvida, aqui nesse site vai ter um outro local para você mandar uma mensagem para mim, caso você tenha alguma dúvida. E se você não tiver dúvidas, clica no botão aqui embaixo para você preencher o formulário. Esse vídeo ele vai estar disponível somente por alguns dias. Tem um contador, um relógio em algum lugar desse site que vai mostrar até quando esse vídeo vai ficar disponível. E depois a gente vai fechar a turma, mesmo que a turma não encha, a gente vai fechar esse vídeo e vai fazer o treinamento somente com os inscritos, tá? Mas eu tenho uma percepção, devido às várias perguntas que já tiveram, eu acredito que essa turma vai encher bastante rapidamente, como já aconteceu nas outras turmas que eu já fiz, certo? Então, clica nesse botão e eu te vejo dentro do curso Imersão Híbrida. Um forte abraço e até mais!